Então, contando tudo isso, falando da depressão e toda a história. Como eu cheguei no Chile? Quando a gente terminou nosso relacionamento, eu fiz a tatuagem, eu tirei a minha habilitação, que foi uma das coisas que eu queria muito fazer. Nunca tive carro aqui, minha família nunca teve carro e eu nunca nem usei essa habilitação, mas eu tirei. Mas foi uma conquista. Foi uma conquista. Pra mim foi uma conquista porque eu fui a primeira da minha família a tirar a habilitação. Caralho, mano. Eu fui a primeira Legal. da minha família a fazer tatuagem. Aham. E daí eu tive a ideia de eu queria ir pra um outro país, queria ir pra Austrália, mas aí não vou entrar tanto em detalhes porque a gente já conversou muita coisa. Depois a gente pode gravar até um vídeo, sei lá, falando sobre isso, gravando eu do Chile, Eu você vou do lá no Brasil, Chile. da Austrália. Pessoal, Você deveria ir. Ela veio do Chile pra cá só pra gravar com a gente. Só pra gravar com a gente. Deixa a minha mãe escutar isso. Fiz tudo que eu queria fazer. Tirei minha habilitação, fiz a tatuagem, queria fazer um intercâmbio, decidi começar a sair, viajar, tinha o meu emprego. Comecei a focar muito mais na minha profissão. Eu queria ser analista, eu tava como assistente, eu tinha um nível de analista, mas eu não tinha nomenclatura na carteira. Então, foquei nisso, em conseguir subir de cargo. E comecei a planejar sair do país, porque eu queria crescer em vários aspectos. E pra mim, sair do país não era só, sei lá, passear. Eu pensava muito no que eu podia amadurecer. Já tinha amadurecido muito fazendo terapia, né? Um término de relacionamento. Fiz a tatuagem, tirei minha habilitação. Eram coisas simbólicas, mas que já tinham feito eu me amar mais, eu me conhecer mais. E sair do país, pra mim, era isso, sabe? Era amadurecer, era conhecer outras culturas, era sair do meu mundinho, sabe? E aí eu decidi ir de férias pro Chile. E eu fui de férias pro Chile. Era a primeira vez que eu ia sair do país. Não foi assim tão simples. Pra mim, a minha maior inspiração foi um amigo que ele morava em Guaianazes. Ele teve uma infância financeiramente bem difícil também. E ele conseguiu ir morar 1 ano na Argentina, conseguiu uma bolsa de estudos na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, pra estudar artes cênicas e foi pra lá. E ele conseguiu sobreviver 1 ano lá, sem emprego, sem nada, sem dinheiro, só com essa bolsa. E voltou outra pessoa, muito mais assim desenvolto, com mais ideias, mais corajoso, pra tudo. E eu olhei pra ele, eu me admirei assim, eu falei: "Cara, ele é pobre que nem eu". Ele é mais pobre do que eu em alguns aspectos, né, tipo assim, falando eles tinham casa própria, minha família não tinha, mas também eles viviam mais enfiado, tipo, na periferia do que a gente. Então assim, acabava tendo quase que a mesma condição que a minha família. E eu falei: "Se ele foi pra lá sem falar espanhol e ele sobreviveu 1 ano e voltou melhor, eu também posso ir pra um outro país e voltar". Se eu vou voltar falando inglês, falando espanhol, não sei. Se eu vou voltar, tipo, cara, sabe, se eu vou ter um sucesso na vida, eu não sei. Mas que a minha vida espiritual, pelo menos que eu como pessoa vou ser outra pessoa, eu vou ser. E vai valer a pena. Porque eu estava muito numa busca interior também. Não era só ganhar mais dinheiro, não era isso, sabe. Até porque eu não tinha nenhuma garantia de que eu ia ganhar mais dinheiro lá. Eu não fui por isso, eu fui por uma busca interior, porque eu queria crescer como ser humano. E eu falei: "Se ele foi e deu certo, eu tenho quase o mesmo dinheiro que ele", que é nenhum, mas é tipo, a gente trabalha e ele ganha também um salário mínimo, eu também ganho um pouquinho mais de um salário mínimo, e dá pra juntar 10 aqui, 20 ali e comprar a passagem e ir, e se virar. Se ele conseguiu, eu também consigo. E eu fui conversar com ele quando ele voltou da Argentina. E eu tinha planos de ir pra Argentina, e ele acabou falando: "Ah, eu tô indo de férias para o Chile, vamos comigo". A gente se planejou e planejou a gente se planejou assim: vamos acampar, a gente não paga Ah, hospedagem. ele foi junto. Ele foi nas minhas férias, nas minhas primeiras férias foi. A Aham. ideia era tirar férias. E daí ele foi comigo. Mas assim, eu ia sozinha pra Argentina. E por coincidência ele tinha férias e ele estava indo para o Chile. A gente falou: "Por que a gente não se junta, em vez de comprar 2 barracas, que era 200, R$ 300 uma barraca de acampamento, por que a gente não se junta, compra uma e dorme os 2 na barraca? É só férias". Beleza. Compramos barraca usada. Então, a gente começou a se juntar. Ele comprou uma coisa pra cozinhar, porque a gente sabia que não ia ter dinheiro pra comprar em restaurante. Então ele comprou a cozinha de acampamento, eu comprei a barraca. Aí, sei lá, ele comprou uma garrafa de gás e eu comprei uma capa de chuva. Vocês foram como pro Chile de avião? A gente foi de avião, porque era E férias. cabe tudo isso? Barraca, essas coisas? Sim, porque Não. a gente montou a mochila, a gente começou a pesquisar sobre trekking, sobre. Cara, a galera que faz trekking não pode levar muito peso. Então, porque você tá subindo montanha. Tem gente que usa isso como estilo de vida. Aham.
E vive uma vida de camping, com uma mochila, dá volta no mundo de mochila. A gente começou a ver história, escutar muito podcast. E a gente começou a ver várias histórias de pessoas que tinham isso como estilo de vida. A gente falou, cara, se o povo vive um ano com uma mochila, a gente pode ficar 15 dias com uma mochila, tá ligado? A gente pode cozinhar 15 dias macarrão com salsicha, miojo, mas não importa. A gente vai estar em outro país e a gente vai conhecer pessoas e a gente vai conhecer histórias. E vai ser muito útil. E essa era a ideia. Ter umas férias pra conhecer pessoas, pra conhecer uma cultura, pra se virar num lugar onde ele falava espanhol, mas eu não falava espanhol. E a gente não ia ficar o tempo inteiro grudado na viagem. Então era isso, era ter uma experiência. E quando a experiência saiu melhor e pior do que eu imaginava. Pior porque a gente lesionei joelho, de forçar, de Entendi. tonteira, porque eu não tinha físico pra ficar subindo montanha. Você nunca tinha feito isso? Você estava em casa montando sofá, você não. Exatamente, montando sofá. Tinha montado sofá 3 anos atrás, nem isso. Tipo, trabalhava só isso. Sim. Então, quando eu terminei, eu comecei assim, não, eu preciso viver. E eu comecei a fazer tudo que eu nunca tinha feito, sabe? Top, hein? Muita coisa que eu não tinha feito. E que não era cara. E era o que eu tentava falar pro meu ex, sabe? Uhum. Meu, Sesc, a gente trabalhava, a gente tinha carteirinha. Vamos pro Sesc, sabe? Vamos, a gente sai do trabalho e vai pro Sesc. Ai, mas depois do trabalho eu tô cansado. Então esse era o tipo de coisa que eu acabava não indo sozinha. Porque eu achava que eu tinha que fazer tudo junto com ele. E quando eu terminei, eu falei, agora eu sou sozinha, eu vou fazer. Então eu comecei pro Sesc, aprendi a nadar. Cachorrinho, mas eu sei nadar. Eu não sabia nadar nem cachorrinho. Então assim, eu comecei a fazer um monte de coisa que eu falava, eu quero fazer, eu vou fazer. Uhum. E tô sozinha, eu não preciso pedir permissão pra ninguém, tal. Não que eu precisasse pedir pra ele, mas eu tinha isso na cabeça de que tinha que fazer junto. E aí eu comecei a ver que, cara, eu dava pra ter uma vida sozinha. Eu ia pro Chile sozinha, mas encontrei esse amigo, ótimo, porque a gente ia dividir os custos. E fui pro Chile de férias. Terminou as férias e eu comecei a ver que o primeiro impacto já foi. E que não era tão difícil. Que eu podia usar o Google Tradutor, que eu podia tentar falar lento, porque o espanhol não é tão diferente. Mas não me entendam mal, não é que eu posso falar lento e vão entender tudo e vai ser simples. Você precisa aprender o espanhol, sim. Mas por umas férias dava pra se virar. Você já tinha feito aula de espanhol antes? Eu tinha feito. Eu nunca tinha estudado espanhol. Eu tinha uma matéria no teatro que era idiomas. E a gente aprendia um pouco de espanhol, um pouco de inglês, mas era. Básico. Olá, como estás? Olá, bien e tu? Bien. Tá. Olari. Olá, pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que está lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!